O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real. Conforme eu tenho dito nas edições que retomamos as gravações há pouco tempo, estamos diante de um novo e desconhecido momento. Estamos diante de uma nova era. Da mesma forma que há 2020 anos atrás tivemos o período AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, também agora estamos numa nova era, onde certamente teremos um novo cenário AC, antes do coronavírus, e DC, depois do coronavírus, onde todas as relações estão sofrendo profundas transformações, quer seja pessoal, familiar ou profissional. O cenário é ainda muito desconhecido, sobretudo da comunidade científica, que trabalha incessantemente na busca de uma vacina de tal forma que a situação seja definitivamente resolvida. Neste momento, precisamos ter, sobretudo, além das cautelas e cuidados de praxe, informação. Tenho certeza absoluta que, pela informação, nós conseguiremos entender melhor toda essa situação que nos tomou de surpresa. Ainda estamos impactados pela situação absolutamente inesperada e recente. Basta observarmos que ainda o entendimento, a orientação e a indicação das autoridades governamentais, por vezes, são confusas e contraditórias. Portanto, você deve, sobretudo, ter a capacidade e a percepção de buscar fontes confiáveis, fontes que levem até você informação comprometida com a verdade, sem qualquer contexto ou conotação político-eleitoreira. E desta forma, o programa Cidade Real vem recompondo a sua agenda para levar até você informação de utilidade pública. Entendemos que desta maneira, como já fazemos há mais de 12 anos, estamos contribuindo para o seu bem-estar e da população friburguense, que acima de tudo, evidentemente, além de ter os devidos cuidados das autoridades governamentais, sobretudo no que se refere à assistência médica através da saúde pública, informação clara, transparente e honesta. Assim devemos ser, sobretudo, considerados e respeitados, até porque você sabe que todos nós é quem pagamos toda esta conta. Com a proteção de Deus, sempre, e de Santa Rita de Cássia, sejamos todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 29 de junho de 2020. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense.
Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E invocando, inclusive, o editorial inicial que apresentei, no que se refere, sobretudo, à necessidade de termos informações claras, transparentes e honestas, temos a participação confirmada de doutora Fabiola Pena, vinculada à secretária municipal de saúde, na próxima edição do programa Cidade Real, mais precisamente no dia 6 de julho. Ela, que certamente se mostra muito capacitada, conhece com riqueza de detalhes todo esse cenário que contorna o atual momento de pandemia, sobretudo em nossa cidade. E assim poderá nos oferecer informações privilegiadas, importantes e essenciais, sobretudo para que possamos nos adequar para superarmos este momento que não tem prazo de validade para o seu término. Entendo particularmente que este término somente acontecerá quando for devidamente descoberta, experimentada e disseminada uma vacina. E
mesmo que os laboratórios, sobretudo internacionais, estejam trabalhando com muito afinco, as previsões iniciais dão conta que somente daqui a aproximadamente um ano teremos esta condição, para daí começar a se vacinar a população mundial. Enquanto isso, não tenho qualquer dúvida em afirmar que a informação é a melhor vacina. Sendo assim, temos a oportunidade, o privilégio, a honra de receber nesta edição um ilustre companheiro, nobre professor, recém-jornalista e amigo particular, conhecido pela alcunha carinhosa de raposa felpuda da política friburguense. Desta maneira, quero cumprimentar, mesmo que à distância, e saudar o ilustre companheiro Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua ilustre presença. A honra é minha, mais uma vez, amigo Zuri, amigo assinante da TV Zoom, estarmos aí, né, nessa luta, né? Toda essa situação que nos preocupa, o processo eleitoral aí sofrendo determinadas alterações que vamos conversar ao longo do nosso bate-papo, mas o seu editorial aí é perfeito, né? Temos que nos cuidar. Estamos lutando contra um adversário invisível. Perfeito. Né? Que eu digo sempre, antigamente, quando existia uma luta desconhecida, falava-se, isso é uma briga de foice no escuro. No escuro. E é o que nós estamos enfrentando aí. Né? Eu também costumo avaliar, professor, que, guardadas as devidas proporções, estamos diante da Terceira Guerra Mundial, contra um inimigo invisível e traiçoeiro e que nos submete a uma condição absolutamente temerosa, porque as guerras convencionais aconteciam com bombas, com tanques de guerra, com aviões de caças, com minas, com granadas. Este momento que está dizimando muitas pessoas, ele é diferente. Basta entendermos que, neste momento, nós já temos registrado no mundo 10 milhões de casos de Covid, devidamente comprovado. E no Brasil, 1,5 milhão. No mundo, constata-se e confirma-se 300 mil mortes, aproximadamente. E no Brasil, 60 mil vítimas fatais. Ou seja, o nosso cenário é muito crítico. É muito assustador. E diante disso, qual a sua análise desse momento? A gente que tem a oportunidade de conversar, enfim, trocarmos mensagens por WhatsApp, pela internet, temos entendimento da situação, mas eu quero que você compartilhe o seu entendimento desse momento, sobretudo com a sua experiência pessoal. Como é que você está enfrentando esse momento de desafio? O Zuri é extremamente complicado porque é um cenário que nós nunca imaginávamos que iria acontecer. Se você pegar todos os setores, você pega a economia, o país que vinha numa recuperação econômica, mesmo que lenta e gradual, como foi a abertura política, né? Lenta e gradual, Exato. A economia vinha recuperando-se desde a gestão do Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, ela vinha se recuperando e mostrando aí uma tendência de um crescimento. A previsão de um déficit orçamentário aí da ordem de 119 bilhões de reais, se não me engano. Com a pandemia, esse número cresce 3 vezes. Então, veja o baque que está no sistema econômico. Se você for para o setor educacional, então, imagine isso eu estou vivendo, imagine, por exemplo, a criança que está no primeiro ano
do ensino fundamental. Estou te falando isso que a minha neta Antonella está no processo de alfabetização. E o processo de alfabetização sem a presença do professor é extremamente complicado. Muitíssimo. Extremamente complicado. Aí você sai dessa linha de inícios, você vai ao ponto final do ensino médio. Quem está se preparando para o Enem também está extremamente prejudicado, principalmente os alunos da escola pública. Então, o setor educacional também não sabe o que fazer. Cada especialista tem uma opinião, mas, no fundo, nós sabemos que quem vai resolver isso, ou minimizar, é quem está à frente. Quem está à frente da batalha, quem está à frente lá na linha de combate. E quem está na frente, na linha de combate, e faz acontecer é o professor. Então, Zuri, está servindo para uma coisa isso aí. Para ver se a sociedade acorda, vou falar um negócio muito sério aqui, para ver se a sociedade acorda e começa a valorizar esse profissional de sala de aula. Muito bom. Não é? Muito bom. Agora está todo mundo em casa verificando como é que é o trabalho do professor. Porque rola até uma piada aí, a título de brincadeira, como toda piada, nas redes sociais, que alguém fala assim, viu, você não dizia que ensinar dessa forma qualquer um ensina? Vai lá e ensina, brilha agora, estrelinha. Não é? Então vai lá e faz. Mas é completamente diferente, porque para fazer tem que ter competência, tem que se preparar, tem que estudar. Então, sinceramente, eu espero que a partir do fim dessa situação, porque ela vai acabar, não sabemos o período, que as pessoas saiam disso valorizando o profissional de sala de aula. Esse está mostrando aí como ele é importante, todas as famílias estão observando isso. Não pode esquecer depois. Você olha aqui na cidade, nós estávamos comentando ainda há pouco, quando nós estávamos vindo para cá, e aí nos perguntaram aqui na TV, né? E aí, o comércio abriu, como é que está? Está abrindo, que eu disse? Está abrindo sorrateiramente. Sorrateiramente. Porque ou você abre, começa a funcionar, ou vai quebrar. Não tem jeito. Não tem jeito. A vida é mais importante, lógico que a vida é mais importante, mas tem que ter um meio termo nisso aí. Porque se a economia continuar nesse galope morro abaixo, nós vamos ter uma tragédia aí incalculável, que não dá para medir. Eu entendo, professor, até porque tenho acompanhado muitas entrevistas, muitas notícias e informações acerca desse momento, que o desafio é buscar o equilíbrio entre a sobrevivência humana e a econômica. Obviamente, conforme você disse, a sobrevivência humana ela é prioridade. Sem dúvida. Mas você precisa ter um cenário que permita essa sobrevivência. Eu tenho tomado conhecimento e brevemente terei a oportunidade de trazer esses dados aqui no programa Cidade Real, no que se refere ao número de suicídios que sofreram um acréscimo absolutamente incontrolável e preocupante. As pessoas estão, sobretudo, se deixando abater, por vezes se desesperando e caminhando para um quadro depressivo que, por vezes, não tem volta. Nós trataremos desse assunto especificamente aqui no programa Cidade Real com um profissional da área de psicologia, que certamente irá nos oferecer oportunas contribuições. Zuri, olha só, trazendo para o cenário friburguense, que eu gosto de falar, as terras da fazenda do mundo queimado. Exatamente. Não é? Em menos de 10 anos, nós estamos passando por duas situações atípicas. Duas tragédias. Duas tragédias. Duas tragédias. Então, a situação nossa aqui precisa ter uma atenção muito grande nisso que você está falando aí, a questão do emocional. Porque ao recuperarmos ou tentarmos caminhar pós 2011,
que não foi fácil. Certamente que não. Não é? Extremamente complicado. Nós sabemos disso. Nós sabemos, nós vivemos mais do que... Nós estávamos no olho do furacão. Exatamente, professor. Não é? Exatamente. Não vamos aqui ficar fazendo Faz de alusão conta. Isso, perfeito. a essas coisas, porque nós tentamos esquecer, mas é complicado. É extremamente complicado. Aí, menos de 10 anos depois, você tem outra situação extremamente complicada. Aí são comerciantes fechando suas portas, são pessoas das pequenas indústrias de transformação passando por aperto. Não é? Então, para nós aqui de Nova Friburgo, da região serrana, nós deveríamos ter uma atenção maior por parte das autoridades. Exatamente. Porque não é fácil você sair de uma situação e entrar em outra. Exatamente. Só quem está vivendo é que pode avaliar. Pode avaliar. E aí, professor, lhe indago o seguinte, diante dessa situação toda, que todos fomos surpreendidos, eu defendo o equilíbrio e a ponderação. Sou totalmente contra o radicalismo e os extremismos. Defendo, portanto, o isolamento vertical para determinados grupos de risco e atividades, sobretudo aquelas que promovem aglomeração. E nós observamos que as autoridades governamentais também estão confusas, porque elas promovem determinadas ordens através dos seus decretos, quer seja municipal ou estadual, que se modificam a cada semana, contrapondo e revogando as prerrogativas do decreto anterior. Ou seja, até as autoridades que têm uma estrutura mais adequada, mais preparada, ainda estão confusas e, de certa maneira, sem saber exatamente qual a melhor atitude. Me parece que em determinadas situações, absolutamente perdidas, quando não entendem o cenário e, por vezes, adotam determinadas práticas com finalidade político-eleitoreiro, que é absolutamente lamentável. Você observa, há muito tempo eu venho sendo crítico dessas situações aqui e venho colocando a minha opinião em relação a determinadas medidas que vêm sendo tomadas por imposição de órgãos fiscalizadores, principalmente os termos de ajustamento de conduta. Sem querer entrar no mérito, mas as coisas em que o que é competência e responsabilidade de cada setor. Você observa o seguinte, aquele decreto do prefeito foi questionado pela Defensoria Pública, decreto de flexibilização do prefeito, foi questionado pela Defensoria Pública, que obteve êxito no Poder Judiciário e o decreto foi suspenso. A Prefeitura recorreu, entendo até que demorou a recorrer, apesar do prazo do Poder Público ser dobrado, mas recorreu e obteve a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, em que ele diz claramente que a competência é do Executivo. Exatamente. Então, quer dizer, uma análise feita aqui na cidade teve uma posição completamente contrária na capital do Estado. Não sei se cabe recurso da Defensoria Pública para órgãos superiores. Deve caber. Sei, eu não sou jurista, não quero entrar nesse mérito. Mas eu chamo a atenção para isso. Quer dizer, então, a Defensoria Pública questionou, a Justiça aqui, em primeira instância, concordou com a Defensoria Pública, em segunda instância, o presidente do tribunal disse que o município está certo. E aí, o que o prefeito faz agora? Já deveria ter feito, já deveria ter apresentado o plano de flexibilização e seguir a ordem. A bola agora está com ele. Vamos ver se alguém vai tomar a bola dele, né?
Agora, não lhe parece também, e aí fazendo uma análise mais abrangente, uma interferência entre os poderes? Isso tem se verificado, professor, Mas diariamente? Mas na decisão, no texto de justificativa do presidente do Tribunal de Justiça, ele diz isso. É a mesma coisa da questão da tarifa de transporte coletivo, que foi objeto de um comentário meu recentemente, na boca da galera, que eu participo todo dia, e que eu coloquei claramente ali, é jogar para a plateia. De quem é a competência de estabelecer tarifas? Só para explicar, só como exemplo. Certamente, amigo, certamente, é oportuno. De quem é a obrigação, de quem é a competência? Quem pode determinar tarifas? O poder concedente. Que é a prefeitura, poder executivo. Não cabe ao legislativo anular por decreto legislativo. Decreto legislativo é outra coisa. Aí é uma invasão de competência. Cabe à Câmara questionar? Cabe. Pedir os cálculos? Sim. Se discordar, procurar a quem faz o equilíbrio. Se há uma divergência entre o legislativo e o executivo, cabe a quem resolver? Ao judiciário. Esse é o caminho. O resto é jogar para a plateia. Então, Zuri, tem muita... Vamos ficar chateados que eu vou falar, mas é que eu não estou aqui também para ficar nesse negócio de... vou ficar em cima do muro, não. Tem muita gente querendo aparecer nessa situação toda aí. É verdade, é verdade. Muita gente querendo aparecer. Não é? E, no fundo, aí o governo federal tem que estar distribuindo dinheiro. Não é? Aí quem critica o governo federal vai lá e recebe a parcela sem ter direito. Reportagem da TV no último Fantástico né? Vergonhosa. É vergonhosa. Vergonhosa. Pessoas com dono de vinícola, pessoa com casamento cuja festa vai ser no Caribe, recebendo R$600 de ajuda. O que é isso? Então, que país é esse que quer criticar o agente político, né? Que quer criticar a sociedade de um modo geral? Vai lá e apanha aquilo que não é dele, que não tem direito. Então, aí o governo federal tem que injetar esse recurso, porque tem que injetar, não tem jeito. Tem pessoas que precisam desse recurso. Aí já vai estender para 6 parcelas. Exato. Né? Para 6 parcelas. Aí você vê, é o vendedor ambulante, é aquele que não tem... É o trabalhador informal. É, o informal, ele não tem a carteira assinada, ele não tem o direito dele, ele é que está sofrendo. É diarista. Né? Porque a nossa economia, num país com 13 milhões de desempregados, 13 milhões é que estão procurando emprego, estão registrados. E outros tantos já desistiram de procurar. Então, eles não entram no registro, não entram nas estatísticas. Então, é esse país que está aí. Tem que parar tudo. Não é assim, não, gente. É o que você falou. Tem que ter o meio termo. O equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Por exemplo, não tem a necessidade de ter voltado o campeonato Carioca de futebol. Concordo não tem plenamente. A mínima necessidade disso. Para quê? Para quê? Só para satisfazer o Flamengo? Só para satisfazer aquele Maria vai com as outras que dirige o Vasco da Gama lá? E também para submeter o Fluminense a um resultado absolutamente vexaminoso. Pois é. Agora, rapaz, futebol sem torcida... Pois é. Não existe. Os jogos vão ser de portões fechados. Quer dizer, o interesse de quem? É da televisão? É o patrocinador lá do Flamengo? É lá o puxa-saco do Campelo que tem que andar atrás, feito Godero atrás de Tico-Tico? Quer dizer, então... E essas coisas não são necessárias. Agora, o camarada vendeu o picolézinho dele na rua... Cachorro-quente. O cachorro-quente, a bala. O churrasquinho. Ele vive disso. Exatamente. Ele vive disso. Aí você vai, não, porque o Maracanã está desinfetado. Tá, mas tem um hospital ali de campanha do lado. Ao lado. Né? Aí fizeram lá um protocolo sanitário dentro de São Januário. Foi de... Peraí, mas tem a barreira do Vasco ali, que é um favelão. Do lado. Aí você vai... Voltar com o futebol, brincadeira. Agora, professor, encerrando esse bloco, até porque
também temos que abordar o atual momento político eleitoral, e eu tenho certeza que a nossa expressiva e maciça audiência quer ouvi-lo sobre este desenho, uma vez que você também me ensina que as peças estão começando a ser dispostas no tabuleiro. Então já podemos promover algumas leituras. E quero lhe indagar acerca da montagem desse hospital de campanha, porque você citou um que se localiza ao lado do Maracanã, que foi preparado e foi organizado aqui em Nova Friburgo pelo custo de 60 milhões de reais. Só para te dar uma notícia importante aqui, sem querer interromper, mas já interrompendo, São Paulo está desativando o hospital de campanha ao lado do Pacaembu. Exatamente. Que custou na sua montagem toda 15 milhões de reais. 15 milhões. E o que foi erguido aqui em Nova Friburgo, segundo apurações, tomou 70 milhões de reais dos cofres públicos. Não seria mais adequado, professor, investir esse valor, por exemplo, no CIEP Glauber Rocha, ali ao lado, que já tem uma estrutura física bastante adequada, tendo inclusive a circulação interna feita por meio de rampas, tem uma área externa muito interessante, você tem espaço inclusive para construção e para montagem de unidades anexas, de tendas. Não seria mais interessante adaptar, por exemplo, o próprio ginásio do SESI para essa finalidade? Ou mesmo, se observarmos o outro lado da cidade, investir esse mesmo valor no Hospital Santa Terezinha, que se localiza no Catacione, que já tem uma estrutura física, bastando pequenas modificações, ou mesmo no famigerado Hospital de Oncologia, para que já se criasse uma situação favorável para posteriormente oferecer os seus serviços no tratamento de câncer. Ou seja, me parece que existem possibilidades muito mais inteligentes e adequadas do que simplesmente se iniciar a montagem de um hospital de campanha a partir de terra batida, não se concluir adequadamente, não se colocar em funcionamento e mais, ser motivo, inclusive, de inquéritos acerca do instituto que é o responsável por essas montagens, arguindo a destinação correta e séria do recurso público. Esse hospital de campanha vai ficar igual aquela história da novela da viúva porcina, né? A que foi sem nunca ter sido. Né? Exato. Tudo isso que você falou aí é plenamente viável e com um custo muito menor do que aquela papagaiada toda que fizeram lá, desculpe o termo. Mas tem um outro detalhe nisso aí. Você passa, e nós passamos todos os dias, em frente ao Hospital Raul Sertã, e nós estamos observando ali uma nova ala que está sendo construída, praticamente pronta. Está praticamente pronta ali. Será que não dava para adaptar aquela ala para essa emergência? E ao final de tudo, você já teve o hospital equipado, que com um custo muito menor, que a parte física está pronta. Exatamente. Está pronta. Exatamente. Ali era só concluir detalhes. E você está dentro de um campo que já atua no setor. Não é? Tudo que acontece hoje se dirige ao Hospital Raul Sertã. Então você iria aproveitar aquela área, aquele espaço, aquele prédio que está ali praticamente concluído e implantar a necessidade de atender a toda a região, num custo muito menor. Mas aí a questão do custo, né? Tem que ser maior por tudo isso que estão... Existem outros interesses. Existem outros interesses. Obviamente. Obviamente. Isso aí é o que nós estamos assistindo, infelizmente. Me parece, professor, que analogamente... O interesse é atender a população. A população. É o interesse da coletividade.
A exemplo do que tivemos naqueles processos do Petrolão, do Mensalão, teremos o Covidão, em que certamente esses recursos vão ter que ser devidamente fiscalizados, uma vez que, segundo dados do Ministério da Economia, cerca de 900 bilhões de reais estão sendo destinados neste período de um pouco mais de 3 meses. No que se refere a auxílio emergência, no que se refere a linhas de financiamento, no que se refere a recursos destinados aos municípios e aos estados. Você está falando recursos públicos. Públicos, recursos Porque se você observar, no último sábado, a iniciativa privada mandou descarregar no Hospital Raul Sertã insumos que faltavam. Exatamente. Então, nós não estamos falando dos recursos da iniciativa privada que montou hospitais de campanha no Rio de Janeiro, em determinados bairros do Rio de Janeiro, e que vem suprindo a falta de ação do Poder Executivo nas mais diversas regiões. Exatamente. Esses 900 bilhões, professor, se referem única e exclusivamente a recursos federais. Destinados ao setor que está sendo duramente atingido por essa pandemia. Agora, essa conta vai ter que ser paga. Vai ter que ser paga. Esse valor, esse montante absurdo, certamente não estava disponível no cofre do Tesouro Nacional. De forma alguma. Foram feitos contingenciamentos, remanejamentos, enfim, várias operações financeiras para que este valor, para que este montante, que é um montante como nunca antes na história desse país foi disponibilizado, fosse viabilizado porque a situação exige. Mas essa conta terá que ser paga. Sem dúvida. E mostra que nós não... É o que eu falei, um déficit programado, quer dizer, o país iria gastar, além do que arrecada, na previsão orçamentária de 2020, cerca de 120 bilhões daquilo que não arrecada. Quer dizer, ia virar o ano devendo isso. Aí, com tudo que está acontecendo, essa conta já chega aí a 3 vezes mais. Exatamente. Então, é um dinheiro que não existe. Que não existe, exatamente. E que deverá certamente ser devidamente viabilizado no orçamento e nas contas da União. Depois do intervalo, retornaremos, então, promovendo aquela sempre aguardadíssima e tradicional análise do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, recém-jornalista, com devido registro obtido junto ao Ministério da Fazenda e do Trabalho, o que lhe traz uma condição ainda mais favorável nos seus, por vezes, ácidos comentários nas redes sociais e que certamente tem bastante conhecimento dos bastidores e corredores da política municipal friburguense. Não obstante, conquistou por merecimento a honrosa alcunha de raposa felpuda da política friburguense. Sensacional! Depois do intervalo, retornaremos analisando este tabuleiro que já começa a ter o seu desenho montado. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Tá com fome? Pede empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, bufês, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar.
Mary Coiffer, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, lhe convidando para a próxima edição, que será exibida no dia 6 de julho, quando teremos a presença e a participação de doutora Fabiola Pena, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e que conhece com profundidade e com competência todo este cenário e que certamente irá nos prestar relevantes, indispensáveis e necessárias informações acerca deste atual momento. Conforme disse, me parece que, nessa atual circunstância, a melhor vacina é a informação. E o programa Cidade Real, desta forma, contribui semanalmente para lhe oferecer informação do seu interesse. Ilustre Raposa, e agora a pauta assim exige chamá-lo. Nós temos também um cenário que se aproxima, se bem que de certa maneira ficou prejudicado pela pandemia, no que se refere às eleições municipais. O calendário está sendo revisto e aí certamente teremos várias alterações para as convenções, para as eleições propriamente ditas, que num primeiro momento se sugere que aconteçam no dia 15 de novembro e 29 de novembro, para aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores, exatamente. E a campanha, ela, neste ano, tem uma conotação e uma rotina muito diferente. Aquele tradicional corpo a corpo já ficou prejudicado. Eu entendo que, sobretudo, a internet vai se tornar uma ferramenta indispensável e pode ser que, inclusive, decida novamente as eleições, como aconteceu em 2018 para as eleições presidenciais. E temos movimentações acontecendo na nossa cidade. Isto posto, queremos ouvi-lo. É uma eleição completamente diferente, né? Porque, a começar pelas convenções que estão mantidas aí para o início de 20 de julho. Então, estamos hoje a menos de um mês. Exatamente. Né, do período para a realização das convenções. Parece que a propaganda vai poder ser iniciada em 1º de outubro, a campanha propriamente dita, para que tenha aí os 45 dias. Um período mais curto do que os anteriores. Do que os anteriores. Então, como é que nós vamos estar em 1º de outubro? Será que as crianças já retornaram às unidades escolares? Será que nós já teremos a plenitude do comércio funcionando? Quer dizer, são coisas que a gente não sabe responder. As restrições a propagandas, a campanha política, elas vêm aumentando de eleição em eleição. Quase nada é permitido mais. A festa da democracia que existia antigamente, ela está muito restrita. Professor, se me permite, uma parte para contribuir com a sua análise, tomei conhecimento neste momento, através do sempre bem informado, atualizado jornalista Paulo Nader, que o governo municipal, através de um novo decreto, prorroga a suspensão das aulas até 31 de julho. Então, quer dizer, mais um mês. Exato. Praticamente, né? Será que esse ano letivo vai reiniciar? Quer dizer, então, uma série de coisas, Zuri, que nos trazem uma preocupação muito grande. Você quer ver uma coisa? O cenário que está aí, nós temos mais de 10 pré-candidatos a prefeito.
Exato. Pelo menos que dizem que são, né? 12. 12, né? 12 listados. Então, vamos voltar a 2016. Nós tivemos um prefeito eleito com 29 mil votos, tivemos o segundo colocado com 26, a terceira colocada com 25, estou arredondando. Certamente. O quarto com 18, o quinto com 8 mil votos, para falar os 5 primeiros. Se nós somarmos isso aí, dá próximo a 100 mil votos, né? Quer dizer, do colégio eleitoral de 150 mil eleitores, votos válidos tivemos em torno de 100 mil votos. Isso nas condições normais de temperatura e pressão, como se diz lá nos problemas de física, exatamente, né? CNTP. Exatamente. Só que as condições normais de temperatura e pressão não estão ocorrendo nesse cenário. Então, há a possibilidade, só que eu não estou dizendo aqui, não sou dono da verdade, Deus me livre, jamais. Só estou chamando para reflexão que nesse cenário confuso que nós estamos, será que do colégio eleitoral de 150 mil votos, nós teremos 100 mil votos válidos? Pouco provável. E nessa galeria de 12 candidatos, vamos imaginar que 2 desistam, que nós tenhamos 10 candidatos a prefeito ali na campanha e tal, trabalhando. Está arriscado o prefeito ser eleito com menos de 20 mil votos. Menos de 20 mil votos? Não é? Ou seja, um pouco mais de 10% do que o colégio eleitoral, que, segundo o TRE, é de 150.941 eleitores aqui em Nova Friburgo. Se ele tiver um pouquinho mais, vamos botar aí 15%. 15% dos votos válidos. Ele teria 22 mil votos e 500. 22.500 votos. Né? Do colégio eleitoral. Do colégio eleitoral. Então, ele já entra para governar com uma rejeição de 85%. Ou seja, vai trabalhar para reduzir a rejeição. Exatamente. Ele já entra com essa... 85% dos eleitores não optaram por aquele que teve 22.500 votos e será o novo prefeito. Isso é um cenário de suposição. Amanhã não vão dizer que eu afirmei isso. É uma hipótese. É uma hipótese. Nós estamos trabalhando em cima de números da última eleição, num cenário normal, com números desta eleição, num cenário atípico. Então, estamos convergindo esses números. Numa avaliação otimista, 15% dariam o voto, dariam a eleição ao próximo prefeito, que já iniciaria em 1º de janeiro de 2021, com 85% dos eleitores não o apoiando. Ou seja... Aí vamos pensar o que dessa administração que vem aí? Né? E essa sua reflexão também se aplica ao Poder Legislativo? O Poder Legislativo, Zuri, se você observar, o Poder Legislativo não está tendo protagonismo nenhum nessa crise do coronavírus. Aí. Nenhum. Nenhum. Parece que agora anunciaram uma ação aí de devolução de R$500 mil. Exatamente. Né, para compra de insumos para teste. Mas o protagonismo está sendo só do Executivo. O Legislativo... vai ser difícil você convencer alguém a votar para vereador. Difícil. Se a rejeição para prefeito vai ser grande, para vereador muito mais. Vai ser muito complicado. Vejo o Poder Legislativo muito afastado da realidade do município. Muito afastado. Sem nenhuma crítica a nenhum vereador, nem a presidência. Estou analisando. Estamos analisando o poder. Você pode ver qualquer pesquisa que você pegar aí. 90% não fala em vereador. Não fala. E se o vereador fosse esse?
não estão conseguindo motivar o eleitor para essa situação. É muito complicada a posição de quem vai se candidatar esse ano. A incerteza é muito grande. Muito complicado. Eu nunca vi uma eleição igual a essa. E você já participou de várias. De várias eleições. Sempre nesse... Desde 1972. A última eleição que o Dr. Amâncio ganhou para prefeito. 48 anos. Foi a primeira que eu participei como membro do partido, estava com 18 anos. Eu nunca vi uma eleição assim. Antigamente você olhava o quadro, tinha um grupo de Paulo, um grupo de Heródoto, né? Você sabia que dentro desse grupo... E tinha a terceira força, né? Chegou a ter o PDT com o professor Humberto Jacques, depois com o professor Carlos Guimarães, disputando posições, né? Com votações expressivas. Mas sempre polarizado esses dois grupos, né? Hoje não tem isso. Aí você olha uma pesquisa, Zuri, eu já olhei várias, fulano está na frente. Aí você vai olhar, porque você tem que olhar estatisticamente, né? Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, a rejeição ao candidato é mais importante do que a intenção de voto. É o que define. A eleição é o índice de rejeição. Porque quando o entrevistador me pergunta assim, desses candidatos que estão aqui, em quem o senhor não vota de jeito nenhum? Se eu disser eu não voto no Zuri de jeito nenhum, eu já decidi que meu voto ele não leva. Exatamente. Então, a rejeição, ela dá o teto de vários candidatos. Aí você olha, na pesquisa, fulano de tal está ali, liderando. Ele está liderando. Mas ele lidera a rejeição também. Então, ele é uma carta fora do baralho, teoricamente, né? Teoricamente, ele é uma carta fora do baralho. Então, quando você olhar qualquer pesquisa agora, nesse momento, além da intenção de voto, dê uma olhada na rejeição daquele candidato, porque quando eu digo que não vou votar de jeito nenhum, essa decisão eu já tomei. Agora, eu sofri muito com isso aí. Eu voto em Jorge Carvalho de jeito nenhum. Boa, professor, boa. É verdade, rapaz. É verdade. Boa, professor. Como também já tive aceitações, já fui vereador mais votado. A sua coragem é louvável. Mas é verdade. Eu olhava a pesquisa assim e falei, meu Deus do céu, eu não posso desistir, eu tenho que ir. Ué. Tem que vencer, tem que roubar. É verdade. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. Por favor. Só para descontrair. Sim. Eu tenho que agradecer muito a esses que me rejeitaram. Sabe por quê? Me deram uma visão diferente da vida e principalmente do mundo político. E me deram uma condição de viver hoje de outra forma, olhando de fora a situação. Sem dúvida. Porque vai que eu fique animado e iludido com pois é. Né? O que acontece, sobretudo, para aqueles candidatos que são vaidosos. É verdade. Que fazem uma outra interpretação dos dados, dos números, das pesquisas. Isso nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Você era do grupo do Paulo, não sei o que lá. Daí? Paulo foi um grande prefeito. Né? Sem dúvida. Heródoto foi um grande prefeito. Também, sem dúvida. Só que deixaram a herança maldita para a cidade, né? Não deixaram lideranças crescerem. Eles são os grandes culpados. Apesar das boas administrações que fizeram, a mediocridade política de Friburgo hoje tem dois nomes, Heródoto e Paulo. Mediocridade política. Lógico. Essa é a definição? Essa é a definição. Século XXI, de 2000 para cá, a mediocridade política e administrativa tomou conta de Friburgo. A última grande obra feita aqui com recurso do município foi a Via Expressa. Exatamente. Nunca mais você teve obras com recurso do município. Ela foi inaugurada em 1992, faltando 8 anos para terminar o século XX. De lá para cá, nós não tivemos mais. Né? Então, eu vou falar o quê? Isso aí a gente tem que falar. Tem que falar para as pessoas entenderem que nós participamos do processo sem a mínima vaidade.
e entender até que ponto nós tivemos aceitação e até que ponto nós fomos rejeitados. E se fizer uma pesquisa hoje, eu tenho uma rejeição enorme ainda. Ué. O seu senso de autocrítica, Rapaz, aliado à sua coragem, criam uma situação absolutamente sensacional aos nossos encontros. É verdade. É verdade. Tem gente que não me conhece e fala que não gosta de mim. Tem isso? Tem, não me conhece, mas não gosta do Jorge. Porque o Jorge, não sei. Teve um amigo de Bruno que falou isso. Pô, seu pai tinha que sorrir mais. Bruno, meu filho. Sim. Aí o Bruno falou, pô, papai não é candidato a Mister Simpatia, pô. Quer dizer que o cara, se o sujeito ficar sorrindo para você, você vai votar nele porque ele é simpático. Agora, você professor, tem que ver se ele é competente. Certamente. Não é? Se ele é competente, Certamente. se ele sabe pegar um setor administrativo e dar conta daquilo. Né? Se sabe gerir É. os recursos públicos, se sabe ter estratégia, competência, formar bem o seu secretariado. Vai lá e vê se, quando eu fui secretário de Educação e Cultura, se eu dei conta da pasta ou não. Vai lá ver quando eu fui presidente da Câmara, se eu dei conta de gerir todo o processo legislativo ou não. É isso que eu tenho que ter na minha mente, na minha cabeça, na minha consciência. Agora, se eu vou rir ou deixar de rir para os outros, isso é outra história. Cada um tem seu jeito. Exatamente, Não é? exatamente, professor. Tem o sujeito é aquele que vive rindo. É mais falso que uma nota de R$3, não é? Professor, nós já estamos caminhando para a reta final e a sua presença aqui é permanente. Não obstante, no programa Opinião Pública, que hoje fizemos, inclusive, de inteiro teor durante o tempo de gravação do programa e que certamente estará nas próximas edições, mas, sobretudo, também na condição de emérito articulista político do programa Cidade Real, que foi outro título concedido honorificamente ao ilustre amigo, você estará conosco em mais oportunidades, analisando... Sempre que você me convidar. Você está sempre de plantão, digamos assim, né? Mas, de acordo com os desdobramentos que tivermos, porque ainda não se tem definição de toda a situação, você retornará. Eu também quero avisar a nossa expressiva e valiosa audiência que, tão logo as regras no que se refere ao calendário eleitoral sejam estabelecidas e definidas, o programa Cidade Real entrevistará todos os candidatos a prefeito juntamente com os seus vices. O que no nosso município, estado e país também é extremamente importante conhecermos o pensamento, a competência, a visão daqueles que são candidatos a vice nas respectivas eleições. Então estaremos brevemente iniciando uma série de entrevistas, tantas quantas forem necessárias, com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo. E dessa forma, professor, concluindo, me parece que você, na sua análise preliminar, está bastante descrente do processo eleitoral, ou seja, você não observa motivação, incentivo, interesse da população, especialmente do eleitor, em participar do processo? Eu entendo, dentro daquilo que nós falamos aqui, que a situação de Nova Friburgo é atípica, né? Em menos de 10 anos, nós temos aí 2 tragédias que mexem significativamente com o setor econômico, com o emocional das pessoas. E o trabalho dos políticos vai ser muito grande em convencer a essas pessoas comparecerem à urna eletrônica com o objetivo de vislumbrar melhorias para a cidade. A única preocupação que eu tenho além dessa é o fato de querer votar para tirar, para excluir.
Isso vem prejudicando nossa cidade sob maneira. Perfeito. Nós vamos votar para tirar Paulo, nós Perfeito. vamos votar para tirar não sei quem, votar para tirar o Rogério. Ah, vamos votar para tirar o que estiver. O que estiver. Isso não acrescenta nada. Há que se ter a visão de votar em quem tenha um programa registrado em cartório direitinho que vai cumprir aquilo. Nós não podemos continuar perdendo esse protagonismo que sempre foi característica de Nova Friburgo ao longo do tempo. Nova Friburgo sempre foi um município à frente do seu próprio tempo, com iniciativas que outros municípios vinham para conhecer. Hoje nós estamos a reboque. A reboque de quê? Da nossa incompetência, da incompetência dos nossos gestores. Isso é uma pena. Nós não podemos... Zuri, 1/5 do século XXI já foi embora. Não é verdade? É verdade. 1/5 do século XXI. E o que foi criado de novo aqui em Nova Friburgo, o que melhorou a sua condição de vida, você que está assistindo o nosso programa, a qualidade de vida, os serviços públicos, a mobilidade urbana, melhorou? Para pensar. Ah, nós vamos tirar, vai tirar para botar outro, e esse outro tem que projeto. Friburgo tem que ter um projeto de curto, médio e longo prazo. Essa é a nossa opinião, e a pública. Perfeito, professor. Concluiu brilhantemente a sua análise, a sua participação, e acompanho o voto do mestre e relator, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Nós precisamos de um plano de governo e não de poder. As eleições não se configuram como competição, qualquer que sejam. As eleições mostram uma oportunidade de promovermos as nossas escolhas e votar é escolher. O voto não pode ser descartável. Nós teremos a oportunidade de ressaltar esse aspecto também em algumas edições com especialistas. Portanto, Nova Friburgo precisa de um plano de governo com metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Simples assim. Precisamos encerrar, agradecemos a presença do ilustre amigo, grande companheiro, preocupado vascaíno, professor de muitos aqui em Nova Friburgo. Entretanto, eu me considero exceção da regra, porque não tive este privilégio, e recente jornalista, o que o tornará ainda mais contundente nas suas observações e análises pelas redes sociais. Precisamos encerrar agradecendo, sobretudo, a operação técnica bastante competente, cuidadosa e atenciosa sob a coordenação de Marconi Júnior, como também a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita, de maneira que continuem abençoando, protegendo, iluminando Nova Friburgo, que, segundo diz o próprio professor, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.